Iniciando a gravação de mais um vídeo, esse tem por tema: a reencarnação está na Bíblia? A resposta é que está sim. Peço a você que confira o restante do vídeo. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm feito comentários, têm compartilhado, têm inclusive se inscrito em meu canal. Já estamos com mais de 4.300 inscritos. Fico muito feliz com isso, porque é a oportunidade de divulgar as coisas boas que a vida nos oferece. E claro, ofereço a Deus a oportunidade de estar realizando esse pequeno trabalho. Mas é um tema, sem dúvida nenhuma, controverso. E que é natural que nós tenhamos diferentes opiniões a respeito de determinados assuntos. E vivemos sem nenhum problema. Mas muitas vezes nós ouvimos a pessoa dizer assim: olha, tal coisa não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é porque não pode, não existe tal coisa. Então fizemos aqui um texto, né, para que a gente possa refletir sobre ele, e peço o mesmo para você. Se não concordar, não tem nenhum problema. Minha intenção não é, de modo nenhum, ofender a crença de quem quer que seja, mas passar aquilo que aprendemos com a doutrina espírita e aquilo que aprendemos usando a nossa razão, a nossa inteligência. Algumas pessoas afirmam que a reencarnação não está na Bíblia. Na verdade, em várias passagens bíblicas, no Novo Testamento, existem claras referências da reencarnação. Um exemplo está em Mateus, no Evangelho de Mateus, onde Jesus perguntou aos discípulos: que andam as pessoas dizendo de mim? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Nesse trecho, vemos, ou podemos claramente observar que os judeus acreditavam na reencarnação, mas dando-lhe o nome de ressurreição. Eles acreditavam que Jesus poderia ser a reencarnação de João Batista, de Elias, de Jeremias ou de outro profeta, mas acreditavam que Jesus estava ali reencarnado e já havia vivido vidas anteriores. E como a figura dele era uma figura diferente daquela que eles tinham desses nomes citados aqui, naturalmente que aqueles que já haviam morrido o corpo físico, não poderia aquele corpo físico ser esse corpo físico que Jesus estava utilizando. Um outro exemplo está no Evangelho de Mateus. Diz assim: os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir? Jesus então lhes explicou: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e vocês não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Comenta Mateus: então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falara, estava lhes falando a respeito de João Batista, que era contemporâneo de Jesus e dos apóstolos também. Nesta passagem, Jesus deixa claro que Elias, que muitos esperavam a volta, já tinha vindo, ou seja, já havia reencarnado. E já haviam feito com ele o que quiseram. Sabemos que João Batista, ele pregou a vinda do Mestre Jesus,
João Batista era primo de Jesus. João Batista esteve com Jesus, conversou com Jesus, e conforme haviam nos ensinamentos, na Bíblia, no Velho Testamento, João Batista batizou Jesus para cumprir as profecias, então, que diziam que Jesus viria. Então vemos que conversava-se de uma forma muito normal e natural a respeito da reencarnação, apenas usando um outro nome, ressurreição. O que, cientificamente falando, não é possível. Porque o corpo físico, quando ele acaba as suas energias, ele morre. Ele se decompõe com o tempo. E a matéria do que era feito o corpo físico, ela se decompõe. Então elas não se juntam novamente mais tarde. Isso é impossível, cientificamente falando. Então o corpo que João Batista ocupou nesta reencarnação, em que ele foi decapitado, foi morto, foi assassinado de forma brutal, era um outro corpo físico, não aquele que ele havia habitado quando ele foi Elias. Perguntamos, por que não acreditar na reencarnação? Algumas pessoas poderão dizer sem maiores rodeios, sem argumentações: não acreditamos na reencarnação porque não está na Bíblia. Podemos dizer assim que, além de estar com outro nome, como podemos ver aqui, devemos lembrar que, por exemplo, o rádio, a TV, o computador, muitas outras coisas não estão na Bíblia também, e nem por isso deixam de existir. Não é pelo fato de algumas pessoas não crerem em Deus, e isso acontece, existem os ateus, que significa que Deus não existe. Assim é a reencarnação. Ela existe, creiamos nela ou não. Jesus nos falou em uma frase o seguinte: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. Ou seja, Jesus não estava falando algo errado, digamos assim. Apenas ele disse o seguinte, que era necessário que a gente tivesse ouvidos para ouvir aquilo que fosse útil, e ver e ter olhos para ver aquilo que fosse útil também. Porque os ensinamentos de Jesus são todos eles morais. Lembramos também em João, no Evangelho de João, ele diz assim: Jesus fez ainda muitas coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso, falou o apóstolo João, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Portanto, nem tudo está na Bíblia. Usemos nosso raciocínio. Não formemos nossa opinião pelos pregadores religiosos, simplesmente. Paulo, o apóstolo Paulo, é chamado de apóstolo, mas ele não foi apóstolo de Jesus, mas ele foi o grande mensageiro, o grande propagador dos ensinamentos do cristianismo antigo. Ele diz assim, em uma das suas cartas: leia tudo e retenha o que for bom. Paulo disse mais ainda: tudo me é permitido, ou seja, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém é fazer o bem. Por isso que ninguém é obrigado a aceitar a reencarnação, claro. Mas a reencarnação, ela explica de maneira clara, de maneira racional, todas as situações pelas quais passamos nesta presente vida, nesta presente encarnação. O princípio da reencarnação, ele funda-se sobre a justiça de Deus. Dessa forma, a lei de reencarnação, ela elucida, explica todas as anomalias e faz-nos compreender que Deus
deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. Sem a reencarnação, não haveria justiça divina. Porque olhamos o mundo ao nosso redor. Cada um está vivendo de uma maneira diferente. Uns têm ótima saúde, outros são muito doentes. Uns têm trabalho, outros não têm trabalho. Uns têm riqueza, outros não têm riqueza. Uns são calmos, outros são extremamente nervosos. Uns têm doenças que os levam ao desencarne. Outras vivem uma vida tranquila durante anos e anos e anos. Tudo isso explicado pela reencarnação. Tudo isso explicado pela lei de causa e efeito. Conforme Jesus nos ensinou, a cada um segundo o trabalho que realizar. Ou seja, cada um de nós está tendo o que merece ter, o que fez por merecer, o que semeou. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e lembremos que, sim, a reencarnação está na Bíblia. Mas nós precisamos ter olhos para enxergar isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Não quero de maneira nenhuma ofender ninguém, cada um fique com a sua crença, claro, isso é normal, absolutamente normal. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz.